Oi galera, estou fazendo esse vídeo aqui para deixar claro um ponto do meu vídeo anterior sobre privatizações, pelo fato de eu ter criticado a privataria tucana lá do FHC, que eu falei que houve corrupção e que foi feita de uma forma ruim, né? As empresas foram praticamente entregues ao capital privado, né? Ou seja, o patrimônio, por exemplo, da Vale do Rio Doce era de 90 bilhões e, no entanto, foi entregue, sendo que a empresa que comprou só teve que pagar 3 bi, né? Ou seja, menos de 5% do valor, né? Ou seja, a casa foi vendida pelo preço da porta, né? E de uma forma ideológica e tal, completamente atabalhoada. Lógico que houve corrupção, lógico que se tivesse uma CPI séria na época, com a mídia apoiando, né, investigação, teria sido apontado algum esquema de corrupção, mas enfim, não quero atentar a isso, né? Mas teve gente aqui nos comentários, aliás, só uma pessoa, né? Não vou citar nome aqui, mas o vídeo é dirigido a vocês e também há várias outras pessoas que podem ter essa mesma opinião sua, essa mesma visão sua sobre o meu vídeo anterior, né? Na hora eu fiquei bem irritado porque você não entendeu nada do meu vídeo e você admitiu que não viu o vídeo inteiro e já foi comentando, dando dislike. É o seguinte, gente, meus vídeos são longos nesse canal. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, mas se vocês não forem assistir eles inteiros, não assistam, não comece a assistir. Ou se você começar a assistir e não conseguir assistir até o final, não dê like ou dislike, não, muito menos comente, sabe? Não comente falando que você não viu o vídeo inteiro. Porque o que acontece? Às vezes eu emito uma opinião no início do vídeo, mas lá pro final do vídeo eu estou falando uma coisa que você concorda, então e explicando o meu ponto inicial, talvez te convença ou não, então não dê dislike antes de assistir o vídeo todo, tá bom? Muito menos comente só depois de ter visto o vídeo inteiro, tudo bem? Beleza, né? Então vamos lá. Privatizações. O fato de eu ter criticado a privataria tucana significa que eu acho que privatizações é uma cartilha radical ou que privatizar é errado sempre? Não, eu não falei no meu vídeo, nunca falei em lugar nenhum que privatização é sempre errado. Embora eu siga blogueiros e vlogueiros que consideram privatizações sempre errado, eu também sigo gente aí que fala que privatização tem que privatizar tudo ou quase tudo. Eu acho essa posição de falar que privatização é sempre errado bastante extremista, assim como falar que privatizar tudo também é extremista. Então, assim, privatizar é certo ou é errado? É aquele tipo de resposta que vem com depende. Depende. Privatizar o que e como, né? Você tem que separar vários tipos de ramos da economia em que você tem lá atividades de exploração econômica em que você pode privatizar de uma forma correta e que você não pode. Eu dividi aqui basicamente em três as empresas, né, os ramos da atividade econômica em três aqui, né? Aqui não é uma coisa minha, né? Mas não sei se vocês concordam. A primeira atividade econômica que trabalha com bens que são abundantes, ou seja, em que possa haver uma concorrência ampla, né? Mesmo que sejam produtos de alta necessidade. Exemplo, venda de alimentos, produção e venda de alimentos. Esse ramo da atividade econômica é abundante. Tem várias empresas já produzindo alimentos e vendendo, supermercado e tal, né? Para essas empresas, logicamente que deve ser
privatizar, deve ser privado, o setor privado deve estar ali, já que, apesar de serem bens que a população precisa, né, para viver, para sobreviver, você tem uma ampla concorrência possível ali, né? Então não há que se falar no Estado querer monopolizar qualquer coisa, né? Só um adendo aqui, eu também incluo nessa categoria aqui, primeira, que são aqueles bens que, embora não, mesmo não podendo haver ampla concorrência na venda deles, desses bens e serviços, são bens e serviços que são supérfluos, ou seja, não são essenciais. Por exemplo, vende helicóptero, venda de carros de altíssimo luxo e artigos mesmo de altíssimo luxo, que são poucas empresas que vendem, só que são bem supérfluos, que as pessoas não precisam deles para sobreviver, né? Ou para viver com dignidade. Outro exemplo seria, por exemplo, assinaturas em sites pornográficos e tal, né? Que são poucos que oferecem, ou pelo menos uma quantidade pouca, não há ampla concorrência na pornografia, no pornô, né? Principalmente pornô nacional aqui no Brasil, mas é um produto, serviço supérfluo. A pessoa não precisa acessar a pornografia para sobreviver e essas coisas todas, né? Só para dar um exemplo aqui bem escroto, só para vocês entenderem, né? Então segue o vídeo. Embora eu acredite que, por exemplo, alimentícios, o Estado poderia ter sim uma empresa, uma estatal que produzisse alimento e distribuísse para os pobres em forma de assistencialismo e tal, para garantir a segurança alimentar, para garantir que o pobre miserável não morra de fome, né? Eu não sou aquele radical de direita que acha que uma pessoa, por não estar trabalhando, tem que ser condenado a morrer de fome junto com seus filhos e tal, né? Uma pessoa que não está trabalhando, na minha opinião, deve ter o básico de dignidade para sobreviver. Não deve ter uma vida de luxo, mas também não deve morrer de fome, não deve morrer sem ter uma moradia, dormindo ao relento, num frio, numa tempestade, com seus filhos, enfim, né? Então, beleza. Estamos aqui falando. A primeira categoria, né, da atividade econômica aqui, né, das três, empresas que trabalham com produtos e bens e serviços onde possa haver ampla concorrência e tal, né? O segundo, a segunda categoria de atividade econômica seriam aquelas atividades em que você ou tem serviços que a população precisa para sobreviver ou para viver com dignidade, porém não é possível ter ampla concorrência, porque os bens são muito escassos, como por exemplo, petróleo, ou que não é possível haver muitas empresas por motivos estruturais, por motivos econômicos. Por exemplo, bancos, né? Todo mundo precisa de banco para viver, né? Ao contrário do que a anarcocapitalista fala, isso é bobagem falar que bancos é desnecessário, é só você colocar dinheiro embaixo do colchão, ou Bitcoin, que você só consegue usar dependendo de uma conexão online, nem como moeda pode ser usado, porque esse negócio, né, oscila o valor dele de forma doida e nem todo mundo vai aceitar esse negócio aí, mas enfim, né? Banco está nessa categoria de produtos ou serviços que são escassos e que não é possível ter uma ampla concorrência. São meia dúzia de empresas, uma dúzia de empresas só que pode fornecer isso num país inteiro. Petróleo, e aquelas que são estruturais, por exemplo, transporte em massa de passageiros, né? Como ônibus, por exemplo. Não pode haver ampla concorrência. Não pode. Não dá para você colocar 100 empresas de ônibus numa região metropolitana prestando serviço. Não dá. Não dá para colocar. Problema estrutural. Vai causar engarrafamento grande. Não tem como você fazer uma faixa exclusiva de ônibus com 100, 200, 300 empresas de ônibus, né? Para transportar em massa passageiros. Metrô também não dá. Metrô, uma empresa só. Infraestrutura da cidade não aguenta, sei lá,
3 linhas de metrô, né? 3 empresas de metrô fazendo 3 linhas diferentes e tal, 4, 5, mas imagina 100, 10, não tem como. Fornecimento de energia elétrica é uma área em que você não consegue ter ampla concorrência, porque a cidade não tem infraestrutura para ter várias linhas, várias empresas prestando o serviço de fornecimento de energia elétrica. Como é que você vai fazer várias linhas, várias redes dentro de uma área metropolitana? Você só pode ter uma, por a infraestrutura da cidade. Você não vai conseguir ter um monte de fio aí, um monte de poste de um lado para o outro, de várias empresas diferentes, porque cada empresa que forneceria a energia teria que ter a sua própria rede de fornecimento de energia. Então seria uma quantidade de fios enorme, impossível, né? Fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto também não tem como ter várias redes embaixo do chão numa área metropolitana de várias empresas fornecendo água e coletando esgoto e tratando esgoto, porque a infraestrutura da cidade não aguenta, né? Outro adendo aqui, galera. Vocês entenderam que no caso de água e esgoto, fica bem claro que a ampla concorrência é limitada pela capacidade estrutural da cidade. Não dá para ter várias redes de fornecimento de energia elétrica competindo entre si, porque não há espaço numa área metropolitana para várias redes de energia elétrica, não, muito menos para fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, esses serviços na área metropolitana só poderia ter uma empresa prestando. Seria um monopólio. Como esses serviços são extremamente, repito, extremamente essenciais para a população, eles não podem ficar à mercê de um monopólio privado. Não pode. Empresa privada não busca como a prioridade o bem-estar da comunidade, da população. A prioridade dela é o lucro. Então, a empresa que tiver um monopólio privado, a primeira coisa que ela vai fazer é selecionar as áreas e os clientes que vão dar lucro para essa empresa e eliminar e deixar de ter como cliente pessoas que moram em áreas que não dão lucro para essa empresa, ou clientes mesmo que não dão lucro para essa empresa. Entendeu? Então, entre várias outras coisas também, o Estado tem que estar em cima regulando. Então, o que acontece? Tanto para fornecimento de água e luz, há um regime de concessão do Estado. Então, a empresa privada atua ali, só que ela tem um contrato de concessão com o governo. E é assim que tem que ser, porque senão vira um monopólio privado e acontece isso. A busca pelo lucro vai acabar sendo muito maior do que a busca pelo interesse da coletividade. Enfim, vocês entenderam. Vamos lá, segue o vídeo. Construção civil é uma área da economia que exige muito dinheiro, muito gasto, e mesmo que, pelo que eu saiba, não haja empresas de construção civil estatais, pelo que eu saiba não, mas a Caixa e BNDES subsidiam essas empresas, fomentam para que elas possam dar financiamento para o pessoal, né, mediante Minha Casa Minha Vida, para o pessoal que é classe média baixa, não para pobre, né? Pobre não consegue nem comprar com Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa voltado para classe média baixa, né? Beleza. Então, essa área de construção civil aí também é uma área em que você não consegue ter ampla concorrência porque são poucas empresas. Beleza. Eu acho que nessa categoria de atividade econômica em que você não possa ter ampla concorrência, não deve privatizar nada? Deveria o Estado pegar e tomar tudo para si? Não, eu não acho. Eu acho que é o seguinte, tem que ser privado
tem que ser privado, porém o Estado teria que ter, ou tem que continuar tendo, né, pelo menos uma empresa em cada ente da federação e pelo menos uma também a nível federal, atuando nessa atividade econômica, né? E, além disso, tem que ter o Estado atuando mediante agência reguladora ou ministerial, qualquer coisa assim, fiscalizando essas atividades. Porque nessas atividades, por exemplo, fornecimento de água, luz, petróleo, né? Telecomunicações, telefonia também está nessa categoria, né? Transporte público, né? Tem que ter agências reguladoras, educação, né? Área de educação, colégios, escolas, tem que ser privado, porém também tem que ter a opção do público, do serviço público, sempre. Banco tem que ter privado, mas também tem que ter a opção do banco público. Transporte você praticamente só tem o público, mas você eu acho que deveria ter o privado, o transporte privado, com meia dúzia aí de empresas, e o transporte público também concorrendo junto, né? Por que isso? Por que eu falo que tem que ter o privado e o público? Imagina no exemplo dos hospitais e dos colégios. Imagina só se tivesse hospital particular e não tivesse hospital público, não tivesse o SUS. Você pode achar que o SUS, e com razão você vai achar, que o SUS não funciona direito. Beleza. Mas se você acabar com o SUS, você vai condenar à morte a pobreza. Porque as pessoas vão ter que ter plano de saúde e ter que gastar dinheiro para cuidar de um resfriado, de uma infecção no dedão do pé, qualquer coisa assim simples, né? E aí vai ficar que nem nos Estados Unidos, onde os planos de saúde dominam, né? Até antes do Obama, não sei se ele mudou isso, vou buscar me informar. Se bem que o Partido Republicano nos Estados Unidos não quer, né? Mas enfim. E lá os planos de saúde escolhem os clientes que eles querem cobrir ou não. Então, se você for muito magro, o plano de saúde pode rejeitar. Se você for muito gordo, também. Se você apresentar intenções de aderir a um plano de saúde para usar aquele plano de saúde, porque você tem alguma doença, algum diabetes ou coisa e tal, eles não vou aceitar porque você é um cliente que não vai me dar lucro. Né? E aí é que tá. Empresas privadas vão buscar o lucro, né? Então você tem que ter o particular e você tem que ter o público também, porque aí você estaria atendendo a população. Tanto o rico, né, que usaria teria a opção de usar o particular ou o público, e o pobre que só teria a opção de usar o público porque não tem dinheiro para usar o particular. Então, e também pelo fato também de uma empresa estatal ali concorrendo com as empresas privadas nesse ramo em que você não pode ter ampla concorrência, mas você está fornecendo serviços que são essenciais para a população, essa empresa estaria meio que controlando ali o mercado, impedindo cartel, porque se as outras empresas privadas se unissem para fazer cartel, ou se elas falissem ou qualquer outra coisa, você ainda teria a opção do público ali, da empresa pública que estaria prestando serviço ou fornecendo produto, por exemplo, petróleo, gasolina, enfim, que ainda estaria salvando, fornecendo produto num preço adequado, né? Sem estar sujeito à falência, né? Porque os recursos que o Estado tem são bem maiores pelo que arrecada de impostos, e tem que ser assim, né? E beleza. Vamos para a terceira categoria, mas antes de ir para a terceira categoria, né, que são empresas que trabalham com atividades que não podem gerar lucro. Empresas não, sim, entidades, né, entes, autarquias, estatais, enfim, instituições que trabalham com atividades que não dão lucro,
e que não podem dar lucro. Porque se você colocar uma empresa lá que estaria buscando lucro, a busca do lucro iria conflitar e desvirtuar a finalidade daquela empresa, a razão do porquê existir aquela instituição, aquela entidade. Por exemplo, presídio. Não dá para privatizar presídio. Que ideia idiota é essa? Como é que presídio vai dar lucro? Você vai pegar o preso e fazer ele trabalhar como escravo? Você vai pegar o preso e matar e vender os órgãos dele para dar lucro? Né? Você não pode pegar um preso para fazer trabalho forçado, pelo menos não aqui no Brasil. Parece que no Japão, em países desenvolvidos, isso acontece, porque lá tem uma infraestrutura prisional bacana para isso, e os presos querem trabalhar e tal, e alguns não querem, mas o presídio consegue forçá-los a trabalhar. Mas aqui no Brasil não tem como, né? Você dá um instrumento de trabalho para um presidiário, ele pode usar aquilo para agredir outro presidiário ou para tentar fugir. Então, o aparato de segurança e de fiscalização do trabalho seria muito maior do que a riqueza, o benefício gerado pelo trabalho desses presidiários. O que você teria que gastar seria muito maior do que o lucro que esse trabalho iria gerar para o Estado ou para o próprio presídio, enfim. Então fica inviável, né? Principalmente se você considerar que trabalho forçado não costuma ser muito eficiente. Você não consegue ter muita produtividade com o trabalho forçado. Nessa categoria aqui eu posso colocar vários outros exemplos que não estão vindo na minha cabeça, mas vocês podem imaginar aí. Mas eu vou falar aqui especificamente de mais dois, né? Que são pavimentação de pistas e calçadas em cidades e áreas metropolitanas. Por que isso não pode dar lucro para uma empresa privada? Primeiro, para você pavimentar pistas numa cidade, se você não fizer isso mediante cobrança de uma taxa compulsória de toda a população da cidade, que eles teriam que ser obrigados a pagar, porque se não fossem obrigados a pagar, não pagariam, né? Porque as pessoas não pensam no macro, no coletivo, elas pensam muito individual, então para pensar no macro e coletivo, elas têm que ser obrigadas a fazer isso. Então, é o seguinte, se você não cobrar uma taxa, que no caso do Estado, o Estado cobra imposto, né? Para fazer o asfaltamento das pistas na cidade, a organização das ruas, das calçadas e tudo mais, né? A sinalização de trânsito que as pessoas devem respeitar, sejam obrigadas a respeitar, enfim. Uma empresa privada só conseguiria ter lucro pavimentando calçadas e pistas nas áreas metropolitanas da cidade mediante cobrança de pedágio posterior, né? A construção daquela calçada e daquela pista. Agora sim, cobrança de pedágio em rodovias, em estradas que ficam fora das cidades, das áreas metropolitanas, até que vai, né? O fluxo de trânsito não é tão grande. Mas imagina você ter em todas as pistas de uma cidade, ou na maioria delas, ou em grande parte delas, postos de pedágio, né? Imagina só quanto de engarrafamento que isso não causaria. Então, anarcos-miguxos aqui vão pirar, mas é impossível, não dá, gente, não é viável você ter pistas sendo pavimentadas em área metropolitana por empresa privada, porque isso não é uma atividade que possa dar lucro de uma forma viável, sem causar transtorno para a população, né? Imagina agora no caso de calçadas, porque as cidades também precisam de calçadas, as áreas metropolitanas também precisam de calçadas. Imagina você ter que andar, em cada esquina tem um posto de pedágio em que você tem que entrar numa fila para pagar o pedágio, porque a empresa que construiu aquela calçada tem que estar obtendo lucro, né, por ter construído aquela calçada, já que não conseguiu arrecadar o dinheiro
compulsoriamente. Imagina um cenário anarcapitalista, que é impossível, mas vamos tomar essa premissa aí, né? Que no cenário anarcapitalista a empresa constrói calçadas para ter lucro depois cobrando pedágio de calçada. Imagina, você vai ter que entrar numa fila toda rua, toda esquina para pagar pedágio da calçada, porque a empresa não pode obrigar você a contribuir para a construção daquela calçada, né? Porque você tem que ter a sua liberdade e tal, você não pode ser obrigado a pagar nada. Ah, gente. Então é inviável você ter também, e eu incluo nessa categoria, você ter construção de pistas e calçadas em áreas metropolitanas, dentro de cidades, sendo feito por empresa privada. Né? Porque não tem como dar lucro de uma forma viável, não. Não pode ter fila de carro e fila de gente pagando pedágio, impostos aí de pedágio a cada esquina, não. Então segue o vídeo. O que mais? Preservação de florestas. Você não tem como privatizar porque não dá lucro preservar a floresta. Então você não pode privatizar a floresta, a Amazônia, sei lá. Esse pessoal que quer privatizar isso é retardado mental, tá doido? Privatizar os rios, a água, essas coisas. Privatizar o ar, né? Qualquer coisa desse tipo aí, para a empresa poder fazer a preservação, cuidar da natureza, preservar os bichinhos. Isso não dá lucro. Não dá lucro isso. Né? Se você fizer essa atividade gerar lucro, não, aí você não vai conseguir preservar, porque se você privatizar uma área de floresta, o que você vai fazer? Você vai colocar um preço naquela área de floresta. O dono daquela área de floresta vai fazer o quê? Tentar vender o preço mais alto possível para quem quiser explorar aquela floresta. E quem quiser comprar vai fazer o quê? Preservar? Não. Vai usar aquela área para desmatar e explorar economicamente, fazendo pasto ou derrubando as árvores, né? Para indústria madeireira, enfim. Então não tem como preservação ambiental ser lucrativa, então não pode privatizar. Né? Pesquisa científica, não pode privatizar pesquisa científica, não dá lucro. Né? Pelo menos não de início. A pesquisa científica, eu não vejo dando lucro. O Pirula fez um vídeo aqui, falando lá sobre a instituição zoobotânica lá do estado do Sul, que eu nem lembro qual é, mas vou deixar o link aqui na barra de descrição, e ele fala isso, né? Pesquisa científica você não tem como privatizar, não dá lucro, não é para dar lucro, pesquisa científica. Então não pode privatizar. E a pesquisa científica ela é necessária. Ela é necessária. Tem que ter o Estado para fazer isso aí. Né? Se tem uma coisa que não dá lucro e mesmo assim é necessário, pronto, isso é uma das coisas que já justificam a existência do Estado. Né? Entre várias outras coisas que não me vem à cabeça. Eu vou colocar aqui uma quarta categoria, mas isso aí não conta como bem, serviço e tal. Mas que tem alguns fanáticos radicais ideológicos que querem tratar isso como bens e serviços, que são os anarcapitalistas. Eles querem tratar judiciário, executivo e legislativo como se fosse um bem e serviço. Não, gente. Ainda acusa o Estado de ser um monopólio por causa disso, porque o Estado só quem faz as leis, mas tem que ser. Lei não é serviço, lei não é produto. Você não está num país em que você tem várias empresas, cada um fazendo a sua lei, e você escolhe qual lei você quer seguir. Não, você está num país, você tem que seguir uma lei só que é igual para todo mundo. Judiciário é a mesma coisa, você não vai atrás eu vou atrás de um tribunal para resolver um litígio aqui que eu tive com uma pessoa, então vou escolher. Não, o judiciário tem que ser o mesmo para todo mundo. Aí tem gente que fala, mas e a arbitragem? É um serviço privado e tal, inclusive o Estado incentiva as pessoas aí, tem incentivado porque é mais rápido resolver o litígio por meio da arbitragem, e os escritórios de arbitragem são privados e tal. Os escritórios de arbitragem são a segunda opção. Se não existisse o judiciário, também não existiria o escritório de arbitragem. Né? Se não tivesse o judiciário, as pessoas resolveriam os seus litígios na porrada. Quem fosse mais forte, tivesse mais dinheiro, tivesse mais armas,
mataria aquela pessoa que tem algum conflito de interesse. Então, a arbitragem só existe porque o Estado obriga você a tomar uma escolha. Se você não for para o judiciário, se vocês dois que estão litigando, então, duas pessoas estão com conflito de interesse entre si, né? Se vocês não forem para a arbitragem, obrigatoriamente vocês têm que ir para o judiciário. Ou é um ou é outro. Entendeu? Então, o judiciário tem que ser uma opção compulsória, que as pessoas sejam obrigadas a recorrer a ele, né? E que tenha a arbitragem privada como uma opção, né? Como uma segunda opção, uma opção secundária. Mas o judiciário tem que existir, né? Mais um adendo aqui. Esse vídeo tá cheio, hein? Vai ficar bem longo. Mas tem que ser. Muita coisa para falar. Beleza. Para recorrer à arbitragem, ambas as pessoas que estão litigando uma contra a outra devem concordar previamente com a arbitragem, com aquele escritório específico, e ainda mais tem que concordar posteriormente com a decisão da arbitragem, que, adivinha só, sempre vai favorecer mais um do que o outro. Se não concordarem, nem posteriormente, nem previamente, eles vão recorrer ao judiciário obrigatoriamente, senão estarão fora da lei, né? Agora imagina só, né? Pessoas em situação normal já são bem difíceis de fazer acordo. Imagina numa situação em que uma está num conflito com a outra, né? Aí você imagina, você adivinha aí por que a arbitragem é tão pouco usado, bem menos usado do que deveria ser. E as pessoas continuam massivamente indo para o judiciário. Imaginou o porquê? Pois é, né? Segue o vídeo. E executivo também, porque o executivo precisa fazer todas essas coisas que eu já falei, que são as empresas que têm que atuar nas áreas econômicas, principalmente, que não podem ser privatizadas ou que devem ser privatizadas em parte, mas que tem que ter o Estado atuando ou regulando fortemente. Então é aquela coisa. Sou a favor de privatizações ou sou contra? Depende. Privatização é um assunto muito complexo. Ele aborda várias coisas, porque a economia, as atividades econômicas, elas são diversas. Quando você fala de privatização, você tem que especificar o que e como também, né? Porque a privatização, ela não pode ser feita de qualquer jeito, mesmo que eu defendendo que uma empresa possa ser privatizada ou deva ser, né? Eu não... Primeiro, eu não defendo que, mesmo um ramo da economia possa ser privatizado, que isso necessariamente significa que ele deva ser, né? Você tem que fazer um estudo e tal, da viabilidade e tal, e tem que ver se o Estado está dando conta. Se estiver dando conta, beleza. Se não tiver, privatiza, né? E também você não pode fazer de qualquer jeito, tipo entregando uma empresa de 100 milhões ou 100 bilhões de reais a um grupo privado mediante um pagamento deles de 5% do valor da empresa, né? Você não pode vender a casa pelo preço da porta, como aconteceu lá no FHC. Então, gente, toma cuidado aí, né? E com os radicalismos, não interprete, não tente me interpretar, entenda só o que eu falo. Eu não falei que sou contra a privatização, nunca falei isso, né? Nem vou falar. A minha opinião sobre privatizações está aqui nesse vídeo. Eu posso fazer um vídeo complementar. Peço que façam vídeos de respostas, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu posso aprender com uma opinião diferente da minha, né? Mas sejam educados, tá? Eu não quero ser o dono da verdade e nem quero adotar uma posição extremista, desfavorecendo aqui um grupo, não levando em consideração um grupo em detrimento de outro. E eu
quero que vocês também adotem uma postura mais ou menos assim, né? Gente, o adendo final aqui, no final do vídeo, né? Mais um. Deveria ser desnecessário eu falar isso, mas vai que, né? Alguma pessoa interpreta o meu vídeo de uma forma completamente errada ou parcialmente errada. Eu não fiz esse vídeo aqui para falar que eu sou contra o lucro, que empresas não devem ter lucro e essas coisas. Lógico que não, isso faz menor sentido. Lógico que a empresa tem que ter lucro, empresa privada, né? Porque senão qual o estímulo que ela tem para existir, né? Qual o estímulo que a pessoa tem de ter uma empresa que não dá lucro? Enfim, lucro tem importância, acelera a economia, distribui a renda, né? Para quem já está inserido no capitalismo, né? O capitalismo não vai se preocupar em acabar com a miséria daqueles que não estão inseridos no capitalismo, né? Os miseráveis, que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm oportunidade, enfim. Mas beleza. Mas eu não sou contra o lucro. Sou completamente a favor do lucro. Lógico que eu sou contra o lucro abusivo, né? E o que é o lucro abusivo? Ao contrário do que um certo imbecil falou, né, num vídeo dele, lucro abusivo não tem nada a ver com lucro alto, né? Um lucro alto é um lucro abusivo. Não, tem nada a ver. Não sei de onde tiro esse imbecil, mas... Lucro abusivo é quando a empresa adota práticas abusivas para obter um lucro. Pode ser um lucro pequeno, pode ser um lucrinho pequenininho, mas adotou uma prática abusiva para obter aquele lucrinho pequenininho, o lucro é abusivo. Isso eu sou contra, né? Por exemplo, obter lucro enganando o cliente, né? Obtendo vantagens indevidas, informações indevidas, praticando cartel, né? Monopólio, oligopólio, enfim, essas coisas, né? E várias outras coisas. Só citei aqui as mais genéricas. Mas uma empresa pode obter lucro abusivo de N formas, né? Mas, enfim, era isso aqui que eu queria deixar claro. Dessa vez, tchau, pra valer. Até o próximo vídeo. Não quero ser o dono da verdade, mas assistam, comentem aí, compartilhem esse vídeo. Se discorda, façam vídeos respostas. Eu estou aqui para aprender e é muito bom, seria muito bom se eu aprendesse algo útil com uma pessoa que tivesse uma opinião diferente da minha, contanto que não seja um radical ideológico extremista que só vê um lado da moeda, que não está nem aí para os outros, só quer saber da ideologia dele. Fanáticos, radicais, saiam do meu canal, né? Agora, se você é uma pessoa que pensa e com quem eu posso aprender alguma coisa, pode comentar aí, pode fazer vídeo resposta. Beleza? Obrigado. Tchau!